Talvez existam pessoas falando de você neste exato momento. Pessoas que sorriem quando estão diante de você, mas que, pelas costas, desejam ver seus planos fracassarem. Pessoas que não suportam ver Deus abençoando a sua vida. Pessoas que espalham palavras negativas, criam fofocas, levantam acusações e tentam enfraquecer a sua paz. Talvez você tenha sentido isso nos últimos dias. Talvez você tenha percebido mudanças estranhas ao seu redor. Portas que pareciam abertas começaram a se fechar. Relacionamentos mudaram sem explicação. Pessoas se afastaram. Críticas surgiram de onde você menos esperava. E o mais difícil é que muitas vezes a perseguição não vem de desconhecidos. Ela vem de pessoas que conhecem sua história. Pessoas que sabem das suas lutas, pessoas que viram suas lágrimas. Se você se viu em uma ou mais dessas situações, é porque esta oração foi preparada para você. E se você ficar até o final, vai receber uma palavra poderosa do Salmo 35, que vai romper toda perseguição, inveja e injustiça que está agindo contra você. Mas hoje nós vamos apresentar tudo isso diante de Deus, porque existe uma promessa poderosa no Salmo 35, uma promessa para aqueles que estão cansados de injustiças, uma promessa para aqueles que foram feridos por palavras maldosas, uma promessa para aqueles que sentem que estão lutando batalhas que não deveriam estar enfrentando. O Salmo 35 nos mostra que quando Deus assume uma causa, ninguém consegue impedir aquilo que ele decidiu fazer. Quando Deus entra na batalha, a verdade prevalece. Quando Deus entra na batalha, a mentira perde força. Quando Deus entra na batalha, a perseguição não permanece de pé. Quando Deus entra na batalha, a justiça chega. Por isso, antes de começarmos esta oração, escreva nos comentários: Deus é a minha defesa. E se você chegou até aqui porque está sofrendo com perseguições ou injustiças, escreva também nos comentários: oro por mim. Quero saber que você está aqui. Quero orar com você, eu quero apresentar sua vida ao Senhor. E eu peço que você permaneça comigo até o final desta oração, porque estaremos declarando juntos as promessas poderosas do Salmo 35 sobre sua vida, sua casa, sua família e tudo aquilo que Deus colocou em suas mãos. Vamos orar. Pai amado, antes de qualquer pedido, nós queremos abrir o nosso coração diante da Tua presença, porque o Senhor conhece aquilo que ninguém mais vê. O Senhor conhece as lágrimas que foram derramadas em silêncio. Conhece as noites em que esta pessoa tentou dormir, mas a mente continuava revivendo palavras que machucaram. Conhece as situações de injustiça que ela enfrentou. Conhece as acusações que surgiram sem motivo. Conhece as críticas que vieram justamente quando ela mais precisava de apoio. Meu Deus, existem pessoas que chegaram até esta oração carregando feridas que não foram causadas por doenças ou dificuldades financeiras. Foram causadas por palavras que machucaram, palavras que humilharam, palavras que tentaram diminuir o valor que o Senhor colocou sobre a vida delas. Senhor, quantos corações chegaram até esta oração carregando dores que só o Senhor conhece? Senhor, quantas vezes esta pessoa se perguntou: por que estão fazendo isso comigo? Por que tentam destruir aquilo que estou construindo? E muitas vezes ela não encontrou resposta. Porque a inveja não costuma se apresentar pelo nome. Ela se esconde atrás de falsas amizades. Ela se esconde atrás de elogios vazios. Ela se esconde atrás de sorrisos que não são sinceros. Mas o Senhor vê tudo. O Senhor vê aquilo que acontece às escondidas. O Senhor vê as conversas que ninguém contou. O Senhor vê os comentários que foram feitos longe dos seus ouvidos. O Senhor vê os ataques que tentaram enfraquecer a fé desta pessoa. E nesta oração, nós não estamos aqui para alimentar mágoas. Não estamos aqui para alimentar ressentimentos. Estamos aqui para entregar tudo nas tuas mãos.
Porque existe um momento em que o ser humano não consegue resolver sozinho. Existe um momento em que a única saída é confiar na justiça de Deus. Por isso, Pai, nós colocamos diante do Teu altar todas as dores causadas por injustiças, perseguições, fofocas e palavras maldosas. Recebe agora cada lágrima, recebe cada preocupação, recebe cada ferida emocional e começa desde este momento a derramar paz sobre este coração. Que esta pessoa sinta que não está sozinha, que ela sinta que o Senhor conhece a sua história, que ela sinta que o Senhor está ouvindo esta oração e que a presença do Teu Espírito comece agora a acalmar sua alma e fortalecer sua fé. Em nome de Jesus. Amém. Meu Deus, ao continuarmos esta oração, nós nos aproximamos agora de uma das passagens mais poderosas das Escrituras para aqueles que enfrentam perseguições e injustiças. O Salmo 35. Um salmo escrito por Davi. Mas não foi escrito em um momento de tranquilidade. Não foi escrito quando tudo estava dando certo. Não foi escrito em um período de aplausos e reconhecimento. Foi escrito em um tempo de luta, em um tempo em que Davi estava sendo perseguido, em um tempo em que pessoas procuravam motivos para atacá-lo, em um tempo em que mentiras eram levantadas contra ele, em um tempo em que ele precisou colocar sua causa diante de Deus. E talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas se identificam com este salmo até hoje. Porque existem batalhas que não podem ser vencidas apenas com argumentos. Existem situações que não podem ser resolvidas apenas com explicações. Existem momentos em que você fala a verdade e ainda assim não acreditam em você. Momentos em que você faz o bem e recebe o mal em troca. Momentos em que você estende a mão e recebe ingratidão. Momentos em que você procura viver em paz, mas encontra oposição. E foi exatamente nesses momentos que Davi decidiu fazer algo extraordinário. Ele não entregou sua vida ao desespero. Ele não permitiu que a amargura dominasse seu coração. Ele não entregou sua causa à vingança. Ele entregou sua causa a Deus. E hoje nós estamos fazendo a mesma coisa. Pai, nós declaramos que a nossa confiança não está na força humana. A nossa confiança não está em influências. A nossa confiança não está em estratégias humanas. A nossa confiança está no Senhor. Porque o Senhor é o Deus que vê o que ninguém vê. O Senhor conhece os fatos que ficaram escondidos. O Senhor conhece a verdade completa. O Senhor sabe exatamente quem falou, quem acusou, quem feriu, quem perseguiu. E o Senhor também conhece aqueles que permaneceram em silêncio enquanto a injustiça acontecia. Nada escapa dos teus olhos, nada passa despercebido diante da tua presença. Por isso, Pai, nós entregamos agora todas as nossas causas em tuas mãos. As causas que conseguimos resolver e também aquelas que não conseguimos. As situações que entendemos e aquelas que ainda não compreendemos, nós escolhemos confiar. Confiar que o Senhor continua sendo o mesmo Deus que defendeu Davi, o mesmo Deus que ouviu o clamor dos justos, o mesmo Deus que transformou perseguições em testemunhos, o mesmo Deus que transformou ataques em vitória. Pai, fortalece agora a fé desta pessoa, fortalece o coração que estava desanimado, fortalece aquele que começou a acreditar que estava sozinho, fortalece aquele que pensou que ninguém enxergava sua dor, porque o Senhor está vendo, o Senhor está ouvindo e o Senhor está agindo, mesmo quando os olhos humanos ainda não conseguem perceber. Em nome de Jesus. Amém. Pai querido, neste momento nós colocamos diante de Ti uma das batalhas mais silenciosas que existem, aquela que age por dentro antes de aparecer por fora, aquela que não precisa de palavras para agir, a inveja, o olho gordo, o desejo oculto de ver outro fracassar.
Uma força destrutiva que muitas vezes age escondida. Uma força que não aparece claramente. Uma força que se disfarça. Porque nem sempre a inveja se manifesta através de ataques diretos. Muitas vezes ela se aproxima em silêncio. Muitas vezes ela observa de longe. Muitas vezes ela acompanha cada conquista, cada vitória, cada passo dado por esta pessoa. E é por isso que hoje nós apresentamos esta situação diante do teu altar. Pai, se existe alguma inveja tentando agir contra esta vida, que o teu poder intervenha agora. Se existem palavras negativas sendo lançadas contra os planos desta pessoa, que elas percam toda a força. Se existem sentimentos de maldade, competição ou desejo de fracasso sendo direcionados contra ela, que tudo isso seja quebrado pela tua autoridade. Meu Deus, quantas vezes alguém lutou durante anos para conquistar algo? Uma família, um casamento, uma casa, um emprego, uma oportunidade, uma restauração. E quando finalmente começou a colher os frutos daquilo que plantou, com tanto esforço, surgiram olhares que não celebraram sua vitória. Surgiram pessoas que não conseguiram se alegrar com suas conquistas. Surgiram críticas onde deveria haver apoio. Surgiram comentários onde deveria haver incentivo. Mas hoje nós declaramos que nenhuma inveja será mais forte do que a proteção de Deus. Pai, protege esta pessoa no ambiente de trabalho. Protege suas responsabilidades. Protege seus projetos. Protege aquilo que o Senhor confiou às suas mãos. Que nenhuma inveja impeça o crescimento que o Senhor preparou. Protege também sua família. Protege seu casamento. Protege seus filhos. Protege seus pais. Protege aqueles que ela ama. Que nenhuma influência negativa encontre espaço dentro deste lar. Pai, protege suas conquistas. Porque muitas vezes o inimigo não consegue impedir a bênção, então ele tenta gerar desgaste depois que a bênção chega. Mas nós declaramos que aquilo que foi entregue por Deus será preservado por Deus, que aquilo que nasceu da tua vontade permanecerá firme, que aquilo que o Senhor construiu não será derrubado pela maldade humana. Senhor, cerca esta pessoa com a tua proteção espiritual, que os teus anjos estejam ao redor dela, ao redor da sua casa, ao redor da sua família, ao redor do seu trabalho, ao redor dos seus caminhos, que toda tentativa de enfraquecimento espiritual seja anulada, que toda carga negativa seja removida, que toda opressão perca força, que toda influência maligna seja repreendida em nome de Jesus e que no lugar do medo venha a confiança, no lugar da preocupação venha a paz, no lugar da insegurança venha a certeza de que o Senhor continua guardando cada detalhe da sua vida, porque a bênção que vem de Deus não depende da aprovação das pessoas. A bênção que vem de Deus não depende dos aplausos dos homens. A bênção que vem de Deus permanece. E ninguém pode impedir aquilo que o Senhor determinou. Nós declaramos isso pela fé. Em nome de Jesus, amém. Pai amado, nós continuamos esta oração colocando diante de Ti todas as palavras que foram usadas para ferir, humilhar e atacar esta vida. Porque existem dores que não são causadas por situações visíveis. Existem feridas que são provocadas por palavras, palavras injustas, palavras mentirosas, palavras que tentam destruir uma reputação construída ao longo de anos. Meu Deus, o Senhor sabe quantas pessoas chegaram até esta oração carregando o peso de acusações injustas, pessoas que foram julgadas sem serem ouvidas, pessoas que foram criticadas sem que ninguém conhecesse a verdade, pessoas que tiveram suas intenções questionadas, pessoas que foram alvo de comentários maldosos, pessoas que descobriram que estavam sendo assunto em conversas das quais nem participavam. Pai, somente quem já passou por isso sabe como dói.
Dói perceber que alguém espalhou uma mentira. Dói descobrir que pessoas acreditaram nessa mentira. Dói sentir que sua imagem foi atacada. Dói perceber que tentaram colocar dúvidas sobre seu caráter. Mas nesta noite, neste dia, neste momento de oração, nós declaramos que a última palavra não pertence aos homens. A última palavra pertence ao Senhor, porque o Senhor conhece a verdade completa. O Senhor conhece os bastidores. O Senhor conhece aquilo que foi falado em segredo. O Senhor conhece aquilo que tentaram esconder. Nada está oculto diante dos teus olhos. Por isso, Pai, nós entregamos agora toda mentira diante da tua presença, toda acusação injusta, toda fofoca, toda difamação, todo comentário maldoso, toda palavra que foi usada para ferir, toda tentativa de destruir a honra desta pessoa. Nós colocamos tudo diante do teu altar e pedimos que o Senhor intervenha com teu poder, que a verdade prevaleça, que aquilo que precisa ser esclarecido seja esclarecido, que aquilo que foi distorcido seja corrigido, que aquilo que foi manipulado venha à luz. Pai, guarda o coração desta pessoa para que ela não seja consumida pela revolta. Guarda o coração dela para que a amargura não encontre espaço. Guarda sua mente para que ela não fique presa às palavras que ouviu. Porque muitas vezes o ataque termina, mas a ferida continua. Muitas vezes a fofoca acaba, mas a dor permanece. Por isso nós pedimos cura. Cura emocional, cura da memória, cura das palavras que ficaram marcadas, cura das situações que ainda provocam tristeza quando são lembradas. Que o Senhor remova agora todo o peso que esta pessoa está carregando, que ela não precise viver tentando provar seu valor para todos, que ela não precise viver tentando convencer cada pessoa da verdade, que ela encontre descanso na certeza de que o Senhor conhece sua história, o Senhor conhece seu coração, o Senhor conhece suas intenções, e isso é suficiente. Pai, honra esta pessoa, honra seu nome, honra sua caminhada, honra sua fidelidade, honra suas lágrimas, honra sua perseverança, e que aqueles que tentaram derrubá-la percebam que existe um Deus que cuida dos seus filhos e filhas, um Deus que protege, um Deus que sustenta, um Deus que não abandona aqueles que confiam nele. Nós declaramos que a verdade de Deus é maior do que qualquer mentira humana, e que a paz do Senhor começa agora a ocupar cada espaço deste coração. Em nome de Jesus, amém. Pai Santo, nós chegamos agora a um momento muito importante desta oração, porque existem pessoas que não estão apenas enfrentando críticas, não estão apenas enfrentando fofocas, elas sentem que estão vivendo uma verdadeira perseguição. Uma perseguição que parece não terminar, uma perseguição que surge em diferentes áreas da vida. Quando um problema acaba, outro aparece. Quando uma porta se fecha, outra dificuldade surge. Quando parece que tudo vai melhorar, uma nova luta se apresenta. E muitas vezes elas se perguntam: meu Deus, por que estou passando por tudo isso? Por que parece que estou sempre precisando me defender? Por que tantas pessoas se levantam contra mim? Pai, o Senhor conhece cada situação. O Senhor conhece as perseguições visíveis, aquelas que esta pessoa consegue identificar, aquelas que ela sabe exatamente de onde vieram. Mas o Senhor também conhece as perseguições ocultas, aquelas que acontecem longe dos seus olhos, aquelas que ela nem imagina, aquelas que foram planejadas em segredo, aquelas que tentaram criar obstáculos no seu caminho. Mas hoje nós declaramos que nenhum plano oculto é maior do que o poder de Deus. Nenhuma armadilha é mais forte do que a proteção do Senhor. Nenhuma perseguição consegue ultrapassar os limites estabelecidos pela tua mão poderosa. Pai, entra agora nas batalhas que esta pessoa não consegue vencer sozinha. Entra nos lugares onde ela já não sabe mais o que fazer. Entra nas situações que têm tirado seu sono.
Entra nas preocupações que ela carrega em silêncio. Entra nas causas que parecem impossíveis. Porque aquilo que é impossível para os homens continua sendo possível para Deus. Senhor, livra esta pessoa dos ataques visíveis. Livra dos conflitos desnecessários. Livra das pessoas mal intencionadas. Livra das armadilhas preparadas em seu caminho. Livra das decisões precipitadas. Livra dos ambientes que não foram preparados pelo Senhor. Livra dos perigos que ela consegue enxergar, mas também livra dos perigos que ela não vê, dos caminhos que parecem seguros, mas escondem dificuldades, das influências negativas, dos ataques espirituais, dos laços invisíveis, dos planos que tentam atrasar aquilo que Deus preparou para a sua vida. Pai, assim como o Senhor protegeu Davi em tempos de perseguição, protege também esta pessoa. Que a tua mão esteja sobre ela quando sair de casa. Que a tua mão esteja sobre ela quando retornar. Que a tua mão esteja sobre sua família. Que a tua mão esteja sobre seus projetos. Que a tua mão esteja sobre seus sonhos. Que a tua mão esteja sobre tudo aquilo que lhe pertence. E mesmo quando surgirem novas batalhas, que ela nunca esqueça de uma verdade poderosa. Ela não está lutando sozinha. O Senhor está diante dela. O Senhor está atrás dela. O Senhor está ao redor dela. O Senhor está sustentando cada passo. Por isso, nós rejeitamos o medo, rejeitamos o desânimo, rejeitamos a sensação de abandono. E declaramos que o Deus do Salmo 35 continua vivo, continua agindo, continua protegendo, continua livrando, continua defendendo aqueles que colocam sua confiança nele. E que, a partir deste momento, esta pessoa sinta uma nova segurança dentro do seu coração. A segurança de quem sabe que o Senhor está no controle. Em nome de Jesus. Amém. Pai amado, depois de apresentarmos diante de Ti todas as nossas dores, preocupações e batalhas, nós escolhemos agora fazer aquilo que a fé nos ensina. Nós escolhemos declarar vitória, não porque já vimos todas as respostas, não porque todos os problemas desapareceram, não porque todas as portas já se abriram, mas porque confiamos no Deus que está acima de todas as circunstâncias. Por isso, neste momento, nós levantamos uma declaração de fé diante do céu e da terra. Meu Deus, nós declaramos que o Senhor continua pelejando por nós, mesmo quando não vemos, mesmo quando não entendemos, mesmo quando o silêncio parece longo. O Senhor continua trabalhando, o Senhor continua movendo situações, o Senhor continua abrindo caminhos. O Senhor continua realizando aquilo que os olhos humanos ainda não conseguem enxergar. Pai, nós declaramos que o Senhor guarda esta vida. Guarda sua mente, guarda seu coração, guarda sua saúde, guarda sua família, guarda seus caminhos, guarda seus projetos, guarda suas decisões, guarda seus sonhos, que nenhuma força contrária tenha autorização para destruir aquilo que o Senhor decidiu proteger. Eu declaro que o Senhor honra aqueles que permanecem fiéis, honra aqueles que continuam confiando mesmo em meio às lágrimas, honra aqueles que continuam orando mesmo quando estão cansados, honra aqueles que continuam acreditando mesmo quando tudo parece difícil. Pai, honra esta pessoa que está orando agora, honra sua perseverança, honra sua caminhada, honra sua fé, honra sua fidelidade, honra seu coração, porque o Senhor não ignora as lágrimas dos teus filhos, o Senhor não ignora as orações feitas em segredo, o Senhor não ignora aqueles que permanecem firmes, mesmo em meio às tempestades. E declaro também que o Senhor protege dos perigos visíveis, protege dos perigos invisíveis, protege das armadilhas, protege dos ataques, protege das palavras destrutivas, protege das intenções maldosas, protege das injustiças, protege das perseguições, protege dos caminhos errados, protege dos enganos,
Protege de tudo aquilo que tenta afastar esta pessoa da tua vontade. Pai, eu creio que existe um escudo espiritual ao redor desta vida. Um escudo que não foi construído por mãos humanas. Um escudo que não pode ser destruído pelos homens. Um escudo que vem da tua presença. E por isso nós rejeitamos toda derrota anunciada pelo medo. Rejeitamos toda sentença negativa. Rejeitamos toda palavra de fracasso. Rejeitamos toda voz que tenta convencer esta pessoa de que ela não vai conseguir. Porque a nossa confiança não está nas circunstâncias. A nossa confiança está no Senhor, o Deus que abriu o mar, o Deus que sustentou Davi, o Deus que protegeu Daniel, o Deus que livrou seus servos do perigo, o Deus que continua operando milagres. Pai, que esta pessoa sinta agora uma renovação da sua fé, que ela sinta uma renovação da sua esperança, que ela sinta uma renovação da sua força. E neste momento eu convido você a repetir estas palavras em voz alta, com fé, porque o que você declara pela boca, você ativa no espírito, e que mesmo antes de ver a resposta completa, ela já consiga declarar. Diga comigo: o meu Deus está cuidando de tudo. O meu Deus está pelejando por mim. O meu Deus está me guardando. O meu Deus está me defendendo. O meu Deus está preparando a minha vitória. Em nome de Jesus, amém. Pai amado, ao nos aproximarmos da parte final desta oração, nós queremos nos apegar às promessas que o Senhor deixou registradas no Salmo 35. Palavras que atravessaram gerações, palavras que fortaleceram homens e mulheres de Deus ao longo dos séculos. Palavras que continuam trazendo esperança para aqueles que enfrentam lutas ainda hoje. Por isso, eu convido você a respirar profundamente, acalmar o seu coração e receber estas promessas pela fé. A tua palavra declara: contende, Senhor, com aqueles que contendem comigo, peleja contra os que pelejam contra mim. Pai, nós nos apropriamos desta promessa, porque existem batalhas que não podem ser vencidas apenas pela força humana. Existem situações em que o Senhor precisa entrar na frente. E hoje nós declaramos que o Senhor está entrando na frente desta pessoa, entrando na frente da sua casa, entrando na frente da sua família, entrando na frente dos seus caminhos, entrando na frente das suas causas. A tua palavra também declara: diga à minha alma, eu sou a tua salvação. Pai, que estas palavras alcancem agora o coração desta pessoa. Talvez ela esteja cansada, talvez esteja desanimada, talvez esteja ferida por tudo aquilo que viveu. Mas neste momento, o Senhor está dizendo: eu sou a tua salvação. Eu sou o teu refúgio. Eu sou a tua proteção. Eu sou a tua segurança. Eu sou a tua esperança. Meu Deus, que esta verdade ocupe cada espaço deste coração. Que ela seja mais forte do que o medo, mais forte do que a ansiedade, mais forte do que as preocupações, mais forte do que qualquer notícia negativa, mais forte do que qualquer perseguição. Pai, a tua palavra também declara: todos os meus ossos dirão: Senhor, quem é como tu, que livras o pobre daquele que é mais forte do que ele? E nós reconhecemos hoje que existem batalhas maiores do que as nossas forças, mas não existem batalhas maiores do que o teu poder. Não existe perseguição maior do que a tua autoridade. Não existe injustiça maior do que a tua justiça. Não existe ataque maior do que a tua proteção. Por isso, nós descansamos em ti. Nós confiamos em ti. Nós esperamos em ti. Pai, a tua palavra também nos ensina que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E talvez exista alguém orando agora que está vivendo uma longa noite. Uma noite de preocupações. Uma noite de lágrimas. Uma noite de perseguições. Uma noite de dores. Mas nós declaramos pela fé que a manhã de Deus está chegando. A resposta de Deus está chegando. O livramento de Deus está chegando.
A honra de Deus está chegando. A justiça de Deus está chegando. Pai, assim como Davi testemunhou a tua fidelidade, nós também queremos testemunhar. Queremos contar os teus feitos, queremos glorificar o teu nome, queremos viver aquilo que o Senhor preparou para nós. Por isso, nós encerramos esta leitura do Salmo 35 com confiança. Não confiança nas circunstâncias, não confiança nas pessoas, mas confiança absoluta no Deus que nunca falha, no Deus que nunca abandona, no Deus que nunca chega atrasado, no Deus que continua defendendo aqueles que colocam sua esperança nele. E nós recebemos estas promessas pela fé, em nome de Jesus. Amém. Pai amado, nós chegamos ao final desta oração, mas não ao final da tua presença, porque nós sabemos que o Senhor continuará conosco quando este vídeo terminar, continuará conosco dentro da nossa casa, continuará conosco no nosso trabalho, continuará conosco nos nossos caminhos, continuará conosco nas batalhas que ainda precisaremos enfrentar. E por isso, nós encerramos este momento com gratidão. Gratidão porque o Senhor ouviu cada palavra desta oração. Gratidão porque o Senhor conhece cada lágrima que foi derramada. Gratidão porque o Senhor conhece cada luta que foi apresentada diante do teu altar. Gratidão porque o Senhor continua sendo o Deus que protege, o Deus que guarda, o Deus que fortalece, o Deus que livra, o Deus que faz justiça. Pai, talvez algumas pessoas que chegaram até aqui ainda não tenham visto a resposta que esperam. Talvez as circunstâncias ainda pareçam as mesmas. Talvez algumas batalhas ainda continuem acontecendo. Mas nós escolhemos sair desta oração com uma certeza: o Senhor está trabalhando. Mesmo quando não conseguimos enxergar, mesmo quando não conseguimos compreender, mesmo quando tudo parece silencioso, o Senhor está trabalhando. Pai, fortalece agora a fé desta pessoa. Renova suas forças, renova sua esperança, renova sua confiança. Que ela não se entregue ao desânimo, que ela não se entregue ao medo, que ela não se entregue às palavras negativas, que ela não se entregue às mentiras que tentaram plantar em seu coração, mas que ela permaneça firme na certeza de que existe um Deus poderoso cuidando de cada detalhe da sua vida. Senhor, abençoa esta casa, abençoa esta família, abençoa seus filhos, abençoa seus pais. Abençoa seu casamento, abençoa seu trabalho, abençoa sua saúde, abençoa seus projetos, abençoa seus sonhos, e que a tua paz permaneça sobre ela hoje, amanhã e em todos os dias da sua vida. Antes de encerrarmos, se esta oração falou ao seu coração, escreva novamente nos comentários: Deus é a minha defesa. Eu gosto de ler os comentários e saber por quem estou orando. E quando você escreve essa declaração de fé, outras pessoas também são fortalecidas ao verem seu testemunho. Se esta oração tocou o seu coração, compartilhe agora com aquela amiga, aquela irmã, aquela mãe, aquele amigo, aquele filho que você sabe que está sofrendo em silêncio por causa de perseguições ou injustiças. Às vezes, uma oração compartilhada chega na hora certa para salvar uma vida. Inscreva-se no canal caso ainda não seja inscrito. Deixe o seu like e ative o sininho para receber uma nova oração. Isso ajuda muito para que outras pessoas também recebam estas orações que fortalecem a fé. E eu também quero convidar você para continuar orando comigo. Daqui a pouco aparecerá na sua tela outra oração poderosa que preparei especialmente para fortalecer sua fé e trazer ainda mais proteção espiritual para a sua vida. Clique nesse próximo vídeo e continue na presença de Deus. Que o Senhor te abençoe, amado e amada.